Como jogam os finalistas da Champions? Bom, esse é o assunto de hoje, começando pelo Manchester City de Pep Guardiola. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos seguidores do Boleirês, a linguagem da bola. Bom, para início de conversa, já te inscreve, curte o vídeo e depois no final tu compartilha com os teus amigos para eles darem uma olhada também em como está jogando o Manchester City de Pep Guardiola, um dos finalistas dessa Champions League 2020-2021. Bom, a gente sabe que o Guardiola, desde que chegou ao Manchester City, tem como grande projeto vencer essa Champions League. Ele foi contratado para isso. O City, que já conseguiu vencer diversos campeonatos nacionais nos últimos anos, mas ainda não tinha nem sequer chegado à decisão de uma competição continental. E esse é o grande projeto. O Guardiola, a gente sabe, começou no Barcelona com aquele toque de bola temporizado, que se chamava de tic-tac. Ele não gosta muito dessa palavra, mas era aquele jogo tranquilo, procurava o melhor espaço, não tinha pressa. O futebol foi mudando, é claro, foi se aprendendo a marcar esse tipo de jogada, a proteger mais o espaço, deixar o time com a bola e não dar os espaços. O Guardiola depois foi para a Alemanha, lá no Bayern, agregou transição, agregou bola aérea, mas não chegou ao patamar de vencer uma Champions League. E agora no City foi um desafio maior. A gente sabe que o City não era uma equipe hegemônica como o Barcelona e o Bayern, que o campeonato inglês é muito mais disputado, e a Champions League seria um desafio ainda mais difícil, e ele agregou ainda mais transição por estar no campeonato inglês, por ter evoluído a maneira de marcar aquele jogo anterior dele, e acho que esse é o ponto mais alto da alteração de tudo. O City continua tocando bem a bola, valorizando ela, sabendo o que fazer com ela, é claro, mas o Guardiola nunca foi tão bom nas transições. O City sabe atacar rápido, sabe ferir o adversário com bastante objetividade, e é por isso talvez que esteja chegando bem perto do seu objetivo total. O Manchester City costuma atuar num 4-4-2, mas bem diferente do que a gente está acostumado. Afinal de contas, esses dois jogadores de frente não são atacantes de verdade. Na realidade, são meias, tanto o Bernardo Silva pela direita como o De Bruyne pela esquerda. Então eles empurram um pouco a linha adversária, mas também vêm jogar na entrelinha como meias que eles são de verdade. É quase uma dupla função de falsos noves. Os dois ponteiros também são jogadores de meio campo, tanto o Mahrez pela direita quanto o Foden pela esquerda. Tem toda a capacidade criativa e habilidade de meias, mas tem velocidade também, e por isso fazem a função de pontas. Então é uma situação bastante interessante essa do Manchester City, de ter uma última linha de 4 ofensiva, mas ela feita por 4 meias e nenhum ponteiro ou atacante de verdade. Tem por trás ali os dois volantes que dão toda aquela questão da base da jogada, fazem saída de 3 também, depois ficam aqui com opção para retorno, levam a bola ao ataque. Na primeira função aqui tu tem o Rodri geralmente, ou o Fernandinho, que fica mais por trás sempre e tal. Na segunda função o Gundogan, que se movimenta mais lateralmente, até com um pouco mais de possibilidade de chegar à frente. E na linha defensiva tu tem dois zagueiros um pouco mais clássicos agora, jogadores um pouco mais fortes e tal. E os dois laterais, jogadores bastante rápidos, o Walker pela direita e o Cancelo pela esquerda geralmente, embora às vezes jogue o Zinchenko também na esquerda, mas geralmente é o Cancelo titular. Jogadores que são rápidos, ou seja, ajudam muito também a conter os contragolpes, porque muitas vezes a equipe ataca bastante, está bastante no campo de ataque e pode ficar vulnerável a esse tipo de situação. E eles têm movimentações bastante interessantes quando a equipe está construindo as jogadas. Na saída de bola, o Manchester City abre bem seus dois zagueiros para dar um pouco mais de amplitude à jogada, traz por dentro um ou até os dois volantes para tentar vencer essa primeira marcação da equipe adversária, mantém os dois laterais abertos também para ter uma situação de amplitude, e nesse momento aí o adversário às vezes faz isso para tentar, melhorar a marcação, e esses dois jogadores aqui mostram porque são meias e dão uma boa recuada para vir numa espécie de entrelinha, tentar buscar a bola um pouco mais atrás e tentar levar a equipe ao campo de ataque. Enquanto os dois jogadores de lado é que tentam empurrar um pouco mais a linha adversária para realmente poder criar essa entrelinha.
É importante que se diga que o time do Guardiola hoje, ele busca um ataque um pouco mais rápido, então a ideia já é, se for possível, tentar acionar rapidamente um desses jogadores aqui, e aí se os zagueiros vierem, já tentar acionar um desses jogadores na velocidade, enfim, já tentar decidir rápido a jogada numa transição e não tentar continuar tocando ela calmamente e tudo mais. O que é possível pela grande inteligência desses jogadores, com ótimo passe, ótima visão de jogo, boa capacidade de drible se tiver que ganhar algum espaço para jogar e tudo mais, e a velocidade desses dois jogadores de lado que conseguem atacar as costas da defesa e correr com muita propriedade. Agora, caso o Manchester City não consiga uma transição rápida na saída de bola, a equipe parte para um ataque um pouco mais temporizado, e aí nesse momento fica bem com a base da jogada nos dois volantes, e começa a ganhar o campo de ataque, subindo os dois laterais um pouquinho, e aí a gente tem algumas possibilidades de movimentação. Então muitas vezes o lateral ele faz a ultrapassagem e o ponteiro daquele lado vem para dentro se juntar aos outros dois jogadores, para eles com muita movimentação variarem entre empurrar a defesa e tentar buscar alguma situação na amplitude. Nesse momento o ponteiro oposto fica dando amplitude e o lateral oposto vem jogar um pouco mais por dentro, tentando se juntar aos dois volantes numa situação de base da jogada e proteção contra contra-ataques. E, claro, existe também a variação em que o ponteiro recebe a bola aberta, fica com ela mais aberta e aí libera o lateral para vir mais por dentro, e o lateral pode, de repente, entrar numa situação de meia ou vir ele para a base da jogada e liberar o Gundogan para chegar um pouco mais à frente, mas aí são variações. E o importante é que nesse momento aí o City fica trabalhando bastante a bola, gerando bastante movimentação nesses três jogadores do meio, entre empurrar a defesa, ficar na entrelinha, de repente buscar um pouco no volante e tudo mais, até encontrar algum espaço na defesa adversária, daqui a pouco alguma infiltração assim entre o lado e o meio aqui, para um cruzamento para trás, alguma jogada desse tipo. E quando a jogada chega realmente no terço final, na hora da definição, aí o jogador do lado oposto ele também entra na área para ser mais uma opção, né, para os cruzamentos e para tentar a definição. Na hora de marcar, o Manchester City também opta por um 4-4-2, tanto na hora mais ofensiva, na maior pressão, que eles mantêm esse formato, quanto quando eles estão mais atrás, na parte defensiva, eles ficam mais compactos, mais recuados na linha baixa, mas mantêm o seu formato em que a linha de meio gera bastante pressão, força bastante o meio do adversário, e a linha defensiva às vezes se fecha mais, se protege mais, para proteger a área da equipe de Manchester. É importante que a gente fale também da bola aérea defensiva do Manchester City, em que eles têm a opção de marcar mais individualmente, porém tem alguns erros de seus jogadores e acabam sofrendo gols nesses lances muitas vezes. Mas falando de uma análise mais geral da equipe, a gente pode ver que o Manchester City é uma equipe bastante sólida, bastante completa, até pela qualidade que tem e pelo todo o tempo de desenvolvimento já que teve esse trabalho. É uma equipe que ataca muito bem em transição, mas também tem capacidade de tocar bem a bola, um ataque mais temporizado, marca bem na pressão, marca bem em bloco baixo, mas o fato é que é uma equipe montada mais para a transição. A gente sabe que hoje em dia no futebol é uma grande dificuldade encontrar os espaços quando o adversário se fecha lá atrás, em bloco baixo, então muitos times vêm optando por um ataque mais objetivo para chegar no ataque antes que o adversário já tenha montado sua defesa, e essa é a alternativa do Manchester City. Até a gente pode ver essa opção de não ter centroavante, atacantes, mas sim dois meias por dentro para tentar acionar até outros dois meias no lado que tem mais velocidade para chegar ao ataque com muita objetividade, porque né, as transições do Manchester City não são transições de time pequeno, de dar balão e tudo mais. O Guardiola mantém a ideia dele de bom toque de bola, mas agora com mais pressa, com mais objetividade, não só assim, a hora que apareceu o espaço, apareceu, a gente vai lá e faz o gol. Então essa é a característica da equipe, embora se o adversário se fechar mais atrás, não pressionar, não atacar e não der o espaço para que haja transição, a equipe tem condições de ficar tocando a bola, girando como se fosse um bom e velho futsal no campo, né? Aquele tic-tac do Barcelona e tal. Tem muitas movimentações, até porque tem vários jogadores ali que podem fazer quase todas as funções de frente. Por exemplo, o De Bruyne já foi um dos volantes, já jogou um pouco mais pelo lado, agora joga mais por dentro, bem como o Mahrez, o Bernardo Silva, o Foden. Então eles giram bastante, porém é um ponto um pouco mais fraco dessa equipe, porque
essas movimentações todas, se o adversário fica bem fechado e protegendo o espaço e não acompanha essas movimentações, eles podem tocar a bola o dia inteiro e vai ser muito difícil de conseguir ter uma situação de gol. Então, pode ser que nesses momentos aí falte um jogador um pouco mais forte, um centroavante mais clássico, que empurra a defesa na força, faça uma parede, quer ser uma bola aérea para tentar cabecear e tudo mais. Mas tem aí no banco o Agüero, que não vem jogando tanto, que já disse que não fica pro ano que vem, mas aí não é uma situação da equipe titular. A gente não sabe como que o Chelsea vai para essa final, como que o Chelsea pensa esse jogo, então a gente vamos observar como que isso vai se desenvolver. Mas o fato é que o Manchester City é uma equipe muito boa, tem muita qualidade, tem mais qualidade que o Chelsea, chega como favorito para essa decisão de Champions League, mas a gente nunca sabe o que vai acontecer, é uma boa equipe. Agora, se o adversário se fechar, pode encontrar dificuldades. Caso contrário, vai conseguir desfilar seu bom futebol e dificilmente vai perder esse título. Então, chegamos ao final por aqui por hoje. Aproveita agora, vai lá, manda para seus amigos para eles darem uma olhada também nessa análise do Manchester City. E se ainda não se inscreveu, se ainda não curtiu, agora é a hora. Até mais então. Tchau!